E o meu objetivo com essa série de lives que a gente está fazendo é justamente ajudar profissionais de TI que eles possam crescer na carreira e ganhar 50% a mais sem trabalhar mais. Por que eu digo isso? Porque eu vejo muitos profissionais hoje em dia são boas pessoas, esforçadas, trabalhadoras, estudiosas, mas infelizmente elas não têm crescido na carreira como elas poderiam crescer. Então, meu objetivo é estar te ajudando. Eu consegui chegar ao nível máximo da minha carreira, então eu quero estar ajudando outros profissionais também a crescerem. E é bem possível que você, num prazo aí de 6 meses a 1 ano, você seguindo ali, né, tudo que a gente tem a estar ensinando aqui, você venha crescer. Por exemplo, se você ganha hoje R$ 8.000, é bem possível que você venha conseguir passar um salário de 12.000. Se você ganha R$ 12.000, você se especializando e mudando a mentalidade, você conseguir chegar a um salário de R$ 20.000. É claro que isso não é da noite para o dia, né? Assim como eu falei aqui no início, eu tenho 25 anos de experiência, então foi um degrau após degrau, e assim fui crescendo a carreira. Mas eu conversando com a maioria das pessoas, colegas que eu vejo, muitos deles estão há anos no mesmo cargo, na mesma função, e com salário ali ganhando um terço do que eles poderiam estar ganhando. E eu falo isso, pessoal, não porque eu me sinta especial, que eu sou inteligente, não. Isso é uma questão ali de posicionamento e de mentalidade. É isso que eu quero estar passando aqui nessas lives aqui. Vou apresentar aqui o slide. Então, o tema da live de hoje é por que continuar no profissional consome mais tempo do que crescer. Por que eu digo isso? Às vezes as pessoas trabalham muito, vivem ali pagando incêndio, e nessa área de TI, é uma área assim, que paga-se bem, mas você trabalha muito também em contrapartida. Então, a gente tem muitas janelas ali de manutenção de madrugada, final de semana. Então, às vezes, a pessoa chega em casa muito cansada, ainda tem que dar atenção ali para a família, né? E às vezes a pessoa ela fala assim, não tenho tempo para me dedicar para fazer um plano de carreira, pensar o futuro, pensar o próximo passo. Se você não tem um plano, se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer destino serve. Então, para você crescer na carreira, a primeira coisa, você tem que ter uma ideia, né? Para onde você quer ir, onde você quer chegar. E muitas pessoas ficam ali no automático, né? A gente sai de casa de manhã, vai para o trabalho, pega trânsito intenso, né? Trabalha o dia inteiro, chega em casa cansado, e ali o que as pessoas querem é relaxar e descansar. E muitas pessoas pensam assim, que a solução seria fazer mais uma pós-graduação, fazer mais uma certificação. Muitos profissionais vão por essa linha, né? Mas a gente vai aprender que, ao decorrer dessa live, que é importante, sim, você se qualificar, você aprender novas tecnologias. A área de tecnologia é uma área que muda muito, né? Ela está sempre em constante mudança, sempre entra em novas tecnologias. Agora nós estamos na era de inteligência artificial. As empresas têm adotado essa tecnologia, têm integrado, né, com as soluções. Então é importante a gente estar se qualificando. Mas não é somente isso que vai ser suficiente para que você venha crescer de cargo. É o que nós já falamos aqui, né? Você trabalha muito, mas continua no mesmo lugar. Tem pessoas que estão ali há 5 anos, na mesma função, fazendo o mesmo tipo de trabalho. Ela resolve o problema o dia inteiro, ela vive apagando incêndio, né, sem parar, né? Mas o crescimento não vem. O crescimento no sentido de reconhecimento, de promoção, de você assumir novos desafios, né? Eu não sei você, mas se eu ficar fazendo o mesmo trabalho, ano após ano, eu fico entediado, eu me sinto frustrado. Então, eu gosto de assumir novos desafios, novos projetos. Então, é isso que motiva. Ficar fazendo a mesma coisa. Então, é importante ali, né, a gente ter essa consciência, né? Não sei se você já ouviu aquela frase, né? Quem trabalha muito não tem tempo para ganhar dinheiro. É justamente qual que é o ponto dessa frase. É que a pessoa ela não tem tempo de pensar a carreira dela, pensar o próximo passo, se planejar. Então, ela fica ali, né, naquela correria do dia a dia. Então, é muito fácil, né, a gente se perder. Isso aqui pode estar acontecendo com você. Você é uma pessoa muito técnica, né? Você é muito competente, você entrega resultado, mas você não é chamado para decisões, você não é chamado para definir soluções. Você está ali sempre ali, né? Apagando incêndio, fazendo o seu trabalho ali. Agora, por outro lado, a gente vê a pessoa que era promovida, né? Muitas vezes ela é menos técnica, mas ela está crescendo. Mesmo ela não sendo tão bom quanto você, não tem o mesmo conhecimento em tecnologia, às vezes mesmo assim, ela é a pessoa que cresce, que é promovida. A gente vê a pessoa menos técnica avançando na carreira. Mas por que disso? Justamente porque tem o soft skill. A maioria dos profissionais, elas se concentram no hard skill. O que é o hard skill? É a pessoa que está ali focando ali em fazer uma certificação, fazer uma pós-graduação, fazer mais uma especialização. O soft skill, justamente, é quando você procura desenvolver outras habilidades, como liderança, comunicação. Muitos profissionais, eles não sabem trabalhar em equipe e eles não sabem ali se vender. E às vezes as pessoas, geralmente, a maioria das pessoas tem aquele preconceito com as pessoas que são vendedoras, né? Eles pensam que o vendedor é aquele que
não cresceu na carreira, vai vender. Mas, na verdade, todos nós somos vendedores. Você vende a sua hora. E aquelas pessoas ali que sabem, né, que se comunicar melhor, pode ser que ela saiba menos que você, mas muitas vezes é a pessoa que vai crescer na carreira. Muita gente não sabe participar de uma entrevista de emprego, às vezes até internamente na empresa. Eu já participei de alguns momentos, eu estava fazendo uma função e surgiu uma oportunidade de uma função acima da minha. Então eu tive que concorrer a essa vaga. Eu tive que mandar meu currículo, eu participei de uma outra entrevista, mesmo trabalhando na mesma empresa. Então, geralmente é assim que você cresce na carreira, você se aplicando para outras vagas que são um nível acima onde você está. E ali você vai ter que saber vender seu peixe. Você vai ter que transmitir a confiança. Eu não digo isso, né, você mentindo, fazendo aquilo que você não sabe fazer. Não, eu sou totalmente contra isso. Eu vi profissionais que mentiram nas entrevistas, mentiram no currículo e se deram mal, porque uma hora a casa cai, porque se a empresa te contrata precisando daquele profissional, aquela habilidade, e você não tem, e você fala que sabe, e ela vai e te coloca para fazer aquela função, você não vai dar conta. Tem habilidade que você não consegue aprender da noite para o dia, ou levar alguns meses, alguns dias praticando. O melhor sempre é você falar a verdade, você frisar aquilo, as suas habilidades, né, e aquilo que você não tem conhecimento, fala, não, isso aí eu não tenho conhecimento, esse eu tenho conhecimento apenas na teoria. Porque se a empresa resolver te dar uma oportunidade, ela sabe que você vai precisar de um tempo ali para estar desenvolvendo. Eu falo isso porque uma vez eu era analista de segurança, prestava serviço para a Vale, e surgiu uma vaga para um nível assim, um outro projeto muito interessante que era para o governo de Minas Gerais. E ali a rede era toda nova, alta tecnologia, o que era mais avançado naquela época. Eu me candidatei a essa vaga, fiz a entrevista, e aquilo que eu não dominava, eu falei, mas isso aí realmente eu preciso aprender. Uma das tecnologias lá era o ACI, era ACS, né? Cisco Access Control, né? Hoje chama ISE, né? Substituíram por ISE, né? E ali eu entrei para essa vaga, né? Falei a verdade, mas eu tive um tempo ali para estudar. Eu tinha os equipamentos em lab, os equipamentos que iam para a produção, né? Então eu montei um laboratório, comecei a ler manual, comecei a pesquisar na internet, comecei a ver treinamento, li os guides ali do fabricante e comecei ali a pôr a mão na massa. Então eu tive uns meses ali para mim aprender aquela tecnologia. Se fosse para fazer da noite para o dia, com uma semana, eu não ia conseguir. Mas como eu tive um tempo, eu consegui aprender e dominar aquela solução. Foi uma solução que rodou para 20 mil usuários. Era uma rede gigante. Então foi um projeto muito legal. Eu cresci muito como pessoa, como profissional, trouxe um amadurecimento, passei muito aperto. Algumas noites eu fiquei sem dormir, pensando que eu não ia dar conta. Então, é aquilo que eu falo aqui. O profissional que é promovido é aquele que ele está disposto a assumir novos desafios, que vai te tirar da zona de conforto, né? Muitas pessoas gostam de estar fazendo sempre o mesmo trabalho, já domina aquele trabalho, mas se você quer crescer de salário, você vai ter que se desafiar a sair da zona de conforto, aprender novas tecnologias, onde você vai ter que pensar, vai ter que se planejar, mas antes disso você vai ter que saber se vender. Você vai ter que dominar a sua oratória, né? A sua comunicação, a sua liderança. Mesmo que você não tenha o cargo de líder, você deve agir como líder, você deve vestir a camisa, assumir a responsabilidade. Infelizmente, a gente vê muitos profissionais ali que não vestem a camisa, não assumem a responsabilidade, estão sempre se queixando, sempre se colocando como vítima. Infelizmente, não é esse o profissional que cresce na carreira, que assume novas posições ali de mais destaque e, consequentemente, você acaba recebendo ali um salário maior, né? O problema não é falta de esforço, né? Eu vejo muita gente esforçada, a pessoa não é preguiçosa, ela trabalha muito, a pessoa estuda, ela se dedica, ela entrega resultado, tudo feito, mas sem resultado. Diferente por quê? Exatamente o que a gente estava falando, né? Falta você desenvolver o soft skill, essas outras habilidades que vão complementar para você ser um profissional completo, aquele que vai assumir novas funções, né? Então não basta somente certificação. Quanto melhor no operacional, mais preso você fica. Tem gente que é muito bom ali, né, na operação, no dia a dia, atendendo chamado, fazendo ali o trabalho dia a dia. Você acaba virando o quê? O resolvedor oficial, né? Sempre que tem um abacaxi, tem um problema, você é a primeira pessoa a ser lembrada, né? Tudo passa por você. Infelizmente, isso te trava, você sabia? Então, tem profissionais que eles são muito bons no que eles fazem. Infelizmente, eles não documentam, eles têm medo de perder o emprego. Ele pensa assim, não, se eu criar um processo documentando aqui o que eu faço, eu só ensinar meu trabalho para outra pessoa, eu vou perder o meu trabalho. Infelizmente, essa pessoa, a empresa não vai te dar novas oportunidades, porque ela depende de você justamente fazendo o que você já faz hoje. Eu passei por isso algumas vezes. Perdi chance de promoção. Eu tinha todas as habilidades ali, o currículo, né, o perfil para assumir aquela nova vaga, mas eu não fui liberado justamente porque não tinha ninguém para fazer o meu trabalho. Então é importante você ter isso em mente.
Você quer crescer na carreira, você deve treinar outras pessoas, você deve documentar para que você possa, né, o seu chefe possa ver e te dar novas oportunidades, né, te passar novos projetos. Agora, se você é o único que sabe fazer aquele trabalho, infelizmente você vai ficar preso, você não vai deixar de ser promovido. A empresa não vai te pagar mais, porque a empresa ela tem o budget, né, ela tem um planejamento dela, ela te contratou para fazer aquela função. Se você quer ganhar mais, você tem que fazer mais, você tem que resolver problemas mais complexos, fazer coisas mais difíceis. Fazendo aquele que você já faz hoje em dia, não vai aumentar seu salário. Sinto te dizer, não vai aumentar seu salário. Você virou o bombeiro da empresa. O que é o bombeiro? É aquele cara que apaga incêndio, vive apagando incêndio, fazendo, né? Sempre apagando incêndio, nunca ali, né? É aquela pessoa reativa, né? Sempre correndo, nunca avançando. Já viu esse profissional assim? Ele não tem tempo para nada, ele fica ocupado o dia inteiro na correria, né? E infelizmente não sobra tempo ali para ele dedicar em outras coisas que ia fazer a carreira dele descolar, crescer, né? Beber uma água aqui. Faz sentido o que eu estou falando? Já viu um caso como esse? Pessoas que trabalham muito, ficam na correria do dia a dia, mas infelizmente elas não são promovidas, elas não crescem, ficam ano após ano fazendo aquela mesma função. Comenta aqui abaixo aqui, operacional, né? Quero saber quem está vivendo isso agora. Se você, Alex, você já viu algo assim? Não sei se você já trabalha com TI, está na área há muito tempo, ou se você já viu outro profissional na empresa que você trabalha, né, nessa correria, que o cara entrega muito, trabalha muito, é competente, né? Mas infelizmente ele não é promovido. O operacional, ele rouba o seu tempo, porque a pessoa fica sempre ali, né? Tudo é urgente, né? Quando tudo é urgente, falta o quê? Controle. A pessoa só fica ali apagando incêndio, a pessoa fica reativo, né? Agora, já o profissional que é estratégico, ele é mais essa parte ali, né? Ele já é um profissional que está focado no crescimento. Ele já faz um planejamento ali, tanto de carreira, um planejamento ali de soluções técnicas, né, que vão melhorar a eficiência e a alta disponibilidade da sua empresa, né? Ele é uma pessoa estratégica. É diferente o profissional que ele é operacional do profissional que ele é estratégico. Eu trabalhei numa empresa multinacional onde eu era o design técnico, eu tinha que pensar novas soluções. Geralmente a gente ia para reuniões com o cliente, a gente ouvia a necessidade do cliente e a gente ia desenhar a melhor solução para atender o cliente no melhor custo possível também. Muitas vezes a pessoa desenha uma Ferrari e a pessoa não precisa de uma Ferrari. Então, o melhor profissional é aquele que pensa no custo-benefício, né? Ele vai ver a melhor solução para o cliente de acordo com a necessidade que o cliente precisa atender. Então, meu papel era esse, era desenhar, era, né, definir ali o que a gente chama de bill, que é você definir ali a lista de materiais, né, quais equipamentos, quais roteadores, quais equipamentos, a capacidade do equipamento, de acordo com a necessidade do cliente, né? Então, ali no meu caso, ali, a gente desenhava a questão de links em PLS, internet, eu tinha que definir qual que era o roteador que ia atender aquela banda, aquele link, né? E também o roteador que a gente podia configurar QoS, ia ter videoconferência, então eu tinha que ver qual que era o melhor equipamento. Eu não podia fazer isso superdimensionar, com um equipamento caro demais, ele ficar, né, subutilizado, mas eu também não podia comprar um equipamento pequeno demais, que ele ia ficar no gargalo, ele não ia dar conta de atender a necessidade do cliente. Se isso acontecesse, claramente o pessoal ia ver que foi um erro de design, um erro da minha parte. Então, é muito legal quando você está nessa função, né, de design, e você quer a pessoa que ajuda a planejar soluções, você discute soluções com o cliente, com o seu chefe, diferente daquele profissional que está ali na linha de frente, na operação, apenas atendendo incidentes, né, que são chamados de usuário ali, bem diferente. Mas é claro que quem está começando, começa ali, evidente, ali na operação. Você começa no nível 1. É aquilo que a gente fala, né? A gente tem aqueles 3 tipos de níveis, né? O cara que é júnior, o cara que é pleno e o cara que é sênior. O júnior, quando todo mundo está começando a carreira, eu já fui júnior, eu comecei, na verdade, como estagiário, depois eu fui contratado. Então, à medida que você vai adquirindo experiência, conhecimento, você começa subindo os níveis ali, né? De pleno, sênior, e tem o nível de especialista, que é o cara que já pensa nas soluções, já é o cara que é bem remunerado. É isso que eu espero, né? Eu desejo que você chegue também nesse mesmo nível. Então, as pessoas, né, elas não crescem, né? O ciclo só se repete. Ela fica ali resolvendo problema, mas infelizmente ela não evolui. Ela fica sempre no mesmo nível. Isso é frustrante, né? Eu já passei por isso, né? Se você não está evoluindo, você não está naquele ciclo, né, de mais repetição e mesmo resultado. Você já ouviu aquela frase? Se você quer um resultado diferente, você precisa fazer coisas diferentes. Se você ficar fazendo sempre a mesma coisa, você vai continuar no mesmo lugar. Então, não tem jeito, né? Não adianta ali a pessoa estar fazendo sempre a mesma coisa. Todas as vezes, né, que eu quero crescer, quero mudar de ciclo, eu creio que a vida ela é feita de ciclos. Muitas vezes o ciclo já encerrou e a pessoa insiste, né? Às vezes a pessoa ela tem medo ali do novo. Realmente, as mudanças, elas dão medo.
dá um frio na barriga. Quantas vezes ali eu tive a oportunidade de mudar de emprego e eu fui para novas funções e deu aquele frio na barriga. Eu tive que começar do zero. Cada desafio que você começa, você tem que ali, né, aprender coisas novas, aprender novos processos, conhecer novas pessoas, é um desafio. Mas é isso que te força a crescer. Se você ficar sempre no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, você não cresce. Você não cresce, sabia? Pelo contrário, você vai caindo. Tem muitos profissionais hoje em dia que eles param de estudar, param de se dedicar, e aí o tempo vai passando, você vai perdendo, né, o conhecimento, você vai esquecendo aquilo que você aprendeu ali na faculdade, aquilo que você aprendeu ali no curso, você não coloca em prática, você não está sempre evoluindo, aprendendo novas coisas, você, na verdade, você não fica no mesmo lugar, você cai. Então, na verdade, ou você sobe em conhecimento na carreira, ou você cai. Infelizmente, tem pessoas que acabam até perdendo o emprego, sendo substituído. Por quê? É a pessoa que não evolui. Ele está ali na zona de conforto ali. É confortável, né? Na verdade, se você começar a estudar um pouco ali de desenvolvimento pessoal, entender como é que funciona a sua mente, ela quer economizar energia. Por isso que a maioria das pessoas são procrastinadoras. A gente fica sempre procrastinando. A gente sabe o que a gente precisa fazer, muitas vezes a gente sabe, mas a gente não coloca em prática. Por preguiça, né? De falta, né? Porque o cérebro a gente quer economizar energia. Mas se você quer crescer, você tem que se esforçar, não tem jeito. Evidente que na vida a gente tem que dosar. Eu aprendi que você tem que ter um equilíbrio. Se você viver sempre ali, né, virando noite, estudando muito, dando aquele gás, pode acontecer de você desenvolver um burnout, né, de você adoecer. Então é um equilíbrio. Tem momentos que você dá um sprint. Talvez essa função de sprint. O sprint é quando você está numa maratona, numa corrida, e você resolve dar um gás. Geralmente o pessoal faz um sprint nos quilômetros finais. No começo, geralmente o pessoal vai ali mais devagar, né? O pessoal fala que vai naquele trote, e nos minutos finais, nos últimos quilômetros, a pessoa dá aquele sprint. Na carreira é a mesma coisa. Tem momentos que você tem que dar aquele sprint, aquele esforço. Quantas noites eu virei estudando, preparando para uma certificação, para uma prova? Várias noites. Mas é evidente que o corpo da gente, você não aguenta ficar sempre nesse ritmo. Então tem um momento que você para, você descansa, você vai curtir a sua família, você vai curtir os seus hobbies, seus amigos, vai passear. E tem momentos que você volta novamente para voltar a dar aquele gás na sua carreira ali. Isso para que você entre naquele ciclo de evolução, correto? Então, quem cresce na carreira, ele joga outro jogo. Ele sai da execução, ele entra na decisão, ele ajuda a tomar as decisões, dirige novas soluções para resolver os problemas, ele começa a pensar. É como se fosse o engenheiro e o mecânico. Né? O engenheiro é aquele cara que define as soluções, ele projeta. O mecânico não é aquele cara que conserta o carro. É a mesma coisa na nossa área de TI. Tem os profissionais que estão ali apenas na execução e outros já estão ali na execução. Então, aquele que cresce no jogo é aquele que passa a ser mais estratégico. Esse que cresce. A diferença é essa aqui. Quem fica parado? Aquela pessoa que fica na execução, aquela pessoa que apenas reage, fica apenas apagando incêndio, aquela pessoa que espera ser chamado. Ela não é proativa. O profissional diferenciado é aquele que ajuda a decidir as soluções, ele se antecipa, ele é proativo. Já viu isso? As empresas têm procurado cada dia mais profissionais que são proativos, aqueles que veem o problema e eles procuram soluções. Se você só faz aquilo que você é contratado, você vai ficar na mesma função. Mas se você quer crescer, você precisa entregar mais, você precisa procurar ali os problemas e procurar resolver os problemas, definindo soluções, você precisa se antecipar. E quando você chega a ser esse profissional, você é chamado para a mesa. O que é isso? Seu chefe te chama para discutir solução. O cliente, ele te vê como um profissional ali, uma pessoa né, que tem condições e capacidade de resolver o problema dele. Ele quer ouvir de você decisões. Ele vai te contar os problemas dele. E ali você vai propor soluções para o cliente. Então você vai acabar sendo chamado, né? Você vai ser visto como uma pessoa decisiva, uma pessoa importante. O jogo muda aqui, né? Quando você sai da execução e vai para a decisão. Quando você entra na estratégia, né, você começa a ver crescimento ali. Então tem esse ciclo, né, de execução, todo mundo começa, né, executando, decisão, tarefa, estratégia, operacional e crescimento. Então você vê que é um ciclo, né? A gente deve seguir. O erro que a maioria dos profissionais cometem, eles acham que para crescer na carreira é apenas necessário fazer mais um curso, mais uma certificação, mais esforço. Esse é um erro. Isso é importante? Eu faço isso, nem faço. Mas não é somente isso que você precisa para crescer. Então, só isso não resolve, né? É um caminho confuso, né? Mais curso, mais certificações. Muitas pessoas não têm uma direção clara, não sabem para onde ir, né? Não sei se você sabe qual que é o próximo passo, qual função você quer ter daqui a 5 anos. As pessoas não param para pensar nisso, elas estão ali apenas reagindo, né? Então, eu te chamo
para hoje começar a pensar nisso, né, para que você, né, passe a se posicionar de forma estratégica e você tenha visibilidade para crescer na sua carreira. O crescimento não é estudar mais, né? Aqui nós já falamos, né? É a questão de posicionamento, né? A visão de estratégia. Infelizmente, muitos profissionais não sabem o que é isso e não têm, né, implementado isso nas suas carreiras, né? Então, é a coisa que a gente tem que aprender a se posicionar melhor, a ser visto como estratégico e a sair do operacional. Aí muitas pessoas falam, eu não tenho tempo. Mais um curso, mais uma mentoria, as pessoas não têm tempo. Eu trabalho o dia inteiro, chego cansado em casa, eu não consigo fazer mais nada de novo. Infelizmente, muitas pessoas pensam assim, eu sei, eu já passei por isso, eu te entendo. Isso é o pensamento que a maioria das pessoas tem, né? As pessoas acham que não tem tempo, né? Você pensa assim, é normal. Você tem uma rotina pesada, né? Pela falta de tempo, né? E a gente tem aquela pressão, né? De dedicar tempo para a família, né? A gente acaba se sentindo aqui travado. Você já sentiu isso? Travado, perdido, estagnado na carreira? Eu já senti assim. Agora pensa nisso. Você não cresce porque não tem tempo ou não tem tempo porque não cresce? É igual aquele dilema, né? Quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Então, muitas pessoas acham que o problema é tempo. Essa é uma dificuldade universal. Todo mundo gostaria de ter mais que 24 horas, né? Todo mundo gostaria de ter mais de 24 horas. Se você pensar, todo mundo tem 24 horas. Né? Qual que é a diferença de um CEO de uma empresa bilionária, né, de um presidente ali dos Estados Unidos, para você? Ambos têm 24 horas. A questão é que eles sabem planejar, eles sabem se posicionar, eles não ficam somente ali reagindo, né? Então, eu posso te afirmar, o problema não é tempo. O problema é que ele é operacional e ele consome todo o seu tempo, né? Consome sua energia, né? E te mantém preso ali. Crescer na carreira não vai te tomar mais tempo, né? Muitas pessoas elas vivem só no caos, né? Mas eu te convido a te fazer uma transição do caos para o controle. É isso que a gente quer, né? Ter o controle da nossa vida, o controle da carreira. E isso traz aqui uma satisfação, né, na nossa vida, né? Uma satisfação quando você cresce, você assume novas funções, você cresce em outros cargos, né, na empresa. Uma coisa interessante é que crescer libera tempo, né? Ele traz previsibilidade e ele te dá controle, né? Então é esse, né, aonde eu te chamo, né? Eu quero que você chegue, né? A ter essa transição de carreira. É muito importante. Eu mesmo já fiz isso várias vezes na minha vida. Fiz transição de carreira. A área de TI, assim como a área assim médica, né, advocacia, tem várias áreas, né? Tem direito criminal, tem trabalhista. Na nossa área também tem várias funções. Então, se você achar que já deu, que não tem como crescer mais naquela área, você começa a ter que olhar o próximo nível, né, o próximo cargo. E é assim que a gente tem que pensar, sempre nessa transição aí de carreira. Eu mesmo já fiz transição de várias vezes. Por isso que eu cheguei onde eu cheguei. Quando você muda o nível, antes, você vivia ali com muita urgência, pouca estratégia, agindo fora de controle. Mas quando você muda de nível, você tem depois menos urgência, mais estratégia e mais controle da agenda. Eu vivi isso. Preso no operacional, já fiquei preso ali, né? Mas eu consegui sair, né? Da onde eu estava. Eu passei por isso e eu posso te ajudar, né? A você fazer essa transição, a você mudar também, a crescer na carreira. É exatamente isso que eu estou propondo aqui com essa série de lives e principalmente ali com o nosso evento principal, que vai ser quinta-feira, às 20 horas. Se você não está inscrito, eu te convido a se inscrever, tem um link na descrição desse vídeo e também entrar no link no grupo do WhatsApp. O seu jogo vai virar quando você deixar de ser só técnico e passar a ser mais estratégico. Lembra disso. O profissional, ele te prende. Já crescer, ele te liberta. Não é sobre o tempo, não é falta de tempo. É o posicionamento, é a questão de planejamento, questão de, né, planejamento de carreira. Na próxima aula, eu vou te mostrar o caminho completo, como sair do profissional e como crescer sem trabalhar mais. Porque eu vejo que tem muitas pessoas que estão ali, né? Tem gente que trabalha até em 2 empregos, faz bico em outros trabalhos. Então a pessoa, né, pensa, não, para ganhar mais, eu vou ter que trabalhar mais. Não necessariamente. Quando você começa a pensar e a planejar, e se posicionar, você acaba ali, né, crescendo. Seja na empresa que você trabalha hoje ou seja em outra empresa. Bora juntos, né, mudar, né, mudar a sua vida, mudar o jogo da sua vida. Então, muito obrigado pelo seu tempo. Foi um prazer estar com você aqui nessa aula aqui. Que Deus te abençoe.